Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, caros ouvintes e espectadores. Eu sou Camila Dariva, uma jovem senhora de 40 anos, celebrante, empresária, mãe e avó agora do Pietro, coordenadora e gestora de eventos, produtora de eventos também e celebrante, apaixonada, entusiasta de todas as relações humanas entre homens e mulheres, e é bem por isso que a gente tem o nosso podcast Ela e Ele. Aqui na minha frente, meu parceiro de bancada, Paulo Vinícius. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. É assim que a gente se apresenta por aqui. Também sou entusiasta do universo masculino e feminino, estudioso sobre o assunto. Tenho minha profissão particular, tenho outras atividades na minha vida, vários hobbies. Mas, enfim, o negócio é botar fogo no Com parquinho, né? certeza. Nosso lema, se não for para causar, a gente nem desce pro play. A todos os nossos espectadores, nosso canal no YouTube é o Ela e Ele Podcast. Vocês também conseguem nos acompanhar e ver melhores momentos do nosso podcast através do nosso Instagram e TikTok, que também tem este mesmo nome. E antes de darmos continuidade ao tema, que causou um verdadeiro rebuliço, gostaria de agradecer e dizer que nada disso seria possível sem os nossos apoiadores. Procure a equipe da Geração Centelar, faça suas compras lá, valores super competitivos e aquele atendimento que com toda certeza você merece e você vai amar. Gostaria de agradecer ao Dr. Nasser Reda, que realiza um trabalho fundamental na obtenção dos melhores resultados para a sua saúde e bem-estar. Seja na perca de peso, reposição hormonal, longevidade, melhora na performance e muito mais. Toda a parte de endocrinologia pode conversar com ele que vocês vão amar. Amamos, recomendamos e agradecemos muito ao Dr. Nasser. Gente, vocês precisam conhecer o trabalho do Beto Chaves, um dos nossos queridos apoiadores do podcast Ela e Ele. Tem desenhos exclusivos, tem um trabalho primoroso e pode ter certeza que aquela tatuagem que você sempre quis fazer, mas você nunca teve coragem, lá você vai fazer. Por um valor muito bacana e, acima de tudo, um melhor atendimento. Nosso carinho, nosso agradecimento ao Beto Chaves. Agradecemos a Geração Centelar, ao Dr. Nasser Reda, ao Beto Chaves Tatu por todo o seu apoio, por todo o carinho e acreditar nesse nosso projeto que é o podcast Ela e Ele. Nada disso seria possível sem o apoio de vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Senhoras e senhores, hoje trago uma ilustre convidada, minha amiga, para participar do nosso 8º episódio, a Gerda Tiziani. Falaremos hoje sobre a dupla, tripla e por vezes quádrupla jornada da mulher e toda a sua desenvoltura na atualidade. Apresente-se, minha amiga maravilhosa. Então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, falei certo? Isso! Muito bem. Então, como a Camila falou, eu me chamo Gerda Tiziani, sou mentora de cultura empresarial focada em negócios e mais de 20 anos faço gestão de pessoas. Então, essa é a ideia mesmo, porque em 20 anos eu vejo essa tripla, quádrupla jornada. Quíntupla jornada, casa, trabalho, família, cachorro, papagaio e periquito, tudo junto e misturado. Junto e misturado, isso mesmo. Exatamente. E para startarmos essa conversa, nada melhor do que pôr um pouquinho de pimenta nesse caldo. Gerda, Paulo Vinícius, a todos vocês, nossos ilustres ouvintes e espectadores. Vocês se apercebem da dupla, tripla e às vezes quádrupla jornada das mulheres que o cercam? Vamos começar cutucando Paulo Vinícius? Acho justo. Acho justo, somos duas contra um. É isso aí. 2 contra 1. Você consegue perceber, Paulo Vinícius, dentro da sua casa, entre as suas amigas, no seu ambiente de trabalho, essa dupla, tripla, quádrupla jornada que a maioria das mulheres estão inseridas? Sim, muito, obviamente. Como é que é essa dinâmica, vai? Difícil. Sim, obviamente, muito claro. Em casa eu observo que a minha esposa, a Ana, ela trabalha pela manhã, pela tarde, ela leva as crianças para a escola, porque agora a escola das crianças é outra, antes eu levava, ela que leva, ela que busca, porque é no centro, vai para casa, eu tô aqui gravando podcast com vocês, e ela está em casa, possivelmente, fazendo a janta, né, mandando lavar, tomar banho, guardar as coisas que estão fora do lugar. Fazer a e eu vou tarefa, chegar lá, lindo, maravilhoso, seguinte, perto das 6h30. As crianças já vão quando estar estiver tranquilas. pronto, Já isso vão estar mesmo, cada ela um tá lá no me seu esperando. quarto. É isso, Exato. entendeu? Primeira, segunda, terceira, 4 jornadas que ela faz no dia. Isso mesmo. Né? E olha a madrugada que espera. Ai, você espera Aí mais você uma espera jornada mais na uma madrugada. jornada. Agora, como esposa, tá certo.
Você, Gerda, que você está inserida dentro desse âmbito profissional, como é que essa é a dinâmica da mulher no mercado de trabalho versus todas as obrigações que ela tem em casa, mais a questão da maternidade, mais a questão vida de casada? Como é que funciona isso? Como é que você percebe? É bem importante deixar claro que a mulher não escolheu. Eu quero trabalhar 3 turnos, 4 turnos, 5 turnos. As pessoas falam, mas por que vocês foram para o mercado de trabalho, então? Né? Você não podia estar em casa, feliz, fazendo bolo de tarde, assistindo a sessão da tarde. Nossa, assistindo novela ruim. Nossa, nem diga. Aquele filminho de tarde. Exato. Né? Exato. Não, a gente não escolheu, a gente foi obrigada. Obrigada pela sobrevivência. Exato. Eu fui mãe com 14 anos. Então, com eu 15. não escolhi. Eu vou ir para o mercado de trabalho. Não, mas eu precisava sustentar uma casa. E muitas mulheres, mesmo casadas, precisam ajudar a sustentar uma casa. Então, elas têm que os filhos para cuidar, elas têm o trabalho dela para fazer, elas têm que voltar para casa. E detalhe, as pessoas esperam que uma mulher mantenha uma casa limpa. Mantenha as roupas da criança limpa, uma criança bem alimentada, com legumes, saladas, verduras, né? Atividades extracurriculares, batendo cartão ali bonitinho, todo Sim, mundo dando feliz. atenção, né? Atenção para a criança, não pode deixar no celular o tempo todo. Isso sem falar a parte da estética feminina, que A é gente tem que ficar cobrada bonita ao ainda. absurdo. Mas vocês falam assim na terceira pessoa, como se as pessoas cobrassem de vocês. Eu acho que vocês mesmo cobram de vocês essa Também, perfeição. também. E é isso que importa na sobrecarga. Também. Porque se vocês não dessem a mínima bola, isso não seria um peso. Vamos pensar, se eu não desse a mínima bola, tá ok? Vamos partir desse princípio. Não dou a mínima bola para casa que foda-se. Não dou a mínima bola para educação da minha filha, ou a parte ali de estudar, não estudar, se quiser criar, que crie. A aparência, então, muito menos. Dificilmente eu ia transar. Já imaginou? Eu gorda, não ligo pra aparência, não faço atividade física, não vou pra academia, não me maqueio, não cuido do cabelo, não faço unha, não faço a sobrancelha. Sou desleixada. E detalhe, é pobre. Se você não se banca, se você não cuida do seu bem-estar, se você não tem grana, você não é uma mulher bem-quista e bem vista. Até mesmo para você conseguir uma colocação no mercado de trabalho, eu já passei por isso. Quando eu pesava 122 quilos lá atrás... Sério? Sério, Contrata. acreditem se quiser. Mas assim, uma mulher acima do peso, uma mulher que não se cuida, uma mulher que não tem uma dinâmica de autocuidado, não só com ela, mas com o ambiente familiar e com os seus, ela é mal vista. Ela é julgada. Eu como mentora de culturas, passo por várias empresas e vários segmentos. E é isso mesmo. Você entende o quê? Você vai contratar alguém. Primeiro você olha para a pessoa, a aparência dela. Se ela tem uma aparência bem cuidada, se ela se preocupa com a saúde. Bom, pessoa acima do peso, a pessoa que não se cuida, você fala, se ela não cuida nem dela, ela vai cuidar bem do trabalho? Ela vai cuidar bem do ambiente que ela está trabalhando? Isso, homem ou mulher, tá? Homem ou mulher já começa por aí. Exato. Sim, a aparência da pessoa, o estudo. Poxa, a pessoa fez o quê? 2º grau? Não continuou estudando? Por quê? Sim. Não quer crescer na vida? Não quer ser ninguém? Cara, pra mim terminar o meu 2º grau, eu fiz pelo CBJA. Graças a Deus quando acabou. Entendeu? Porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu tinha que ir pra casa, eu tinha que limpar a casa, eu tinha que cuidar da minha filha, eu tinha que fazer lição de casa. E daí, de repente, Somatizava tudo. Somatizava. Eu E vou conseguir estudar ainda depois. somatiza. E daí eu vou jogar uma outra pergunta. Vocês acreditam que hoje a mulher dentro do mercado de trabalho, tá? Ela tem o reconhecimento devido? Porque assim, você não está só trabalhando na empresa, você está trabalhando em casa, você está trabalhando pelos filhos, você tem uma dinâmica diferente da maioria dos homens. Não estou crucificando os homens, ok? Mas assim, nós temos essa dinâmica diferenciada. Para uma mulher conseguir fazer uma graduação, uma pós-graduação, um MBA, por vezes ela abriu mão de muita coisa. O fato dela ter conseguido se inserir, se tornar uma CEO, é de enorme relevância. É quase como se todas nós fôssemos enaltecidas quando uma mulher chega numa posição de relevância. Por quê? Porque só a gente sabe daquilo que ela abriu mão ou daquilo que ela teve que fazer além de para conseguir ocupar aquela posição.
Novamente, não estou sendo feminista, estou querendo ver pelo lado feminino do negócio, porque em momentos ela teve que vestir uma armadura para conseguir dar conta daquilo tudo e conseguir alçar uma nova posição. Vocês acreditam que a mulher tendo esta dinâmica de vida, ela é reconhecida, remunerada e ocupa uma posição de acordo com aquilo que ela realmente merecia, ou a gente ainda está caminhandinho para essa questão? Fala primeiro, Gerd, depois. O Paulo está em estado ali de contemplação e choque. Pensando. Vai responder. Fala primeiro, minha amiga. Eu vejo que são 2 fatores bem importantes que a gente tem que observar. Para que eu consiga ser uma CEO reconhecida, para que eu consiga me destacar no meu mercado de trabalho, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Claro. Né? Qual foi um dono de empresa, um líder que falou esses dias atrás, eu não me casaria com uma CEO? E depois ele foi se explicar. A gente vai pesquisar e vai ver quem é. Depois ele foi se explicar. Não que ele não respeite uma CEO em relação ao trabalho dela. Mas ele disse que uma pessoa CEO não conseguiria se dedicar à casa, ao lar, à família. A família. E ele, naquele momento, procurava uma pessoa que pudesse se dedicar à família. Ele não está errado, ele sabe exatamente o que ele quer. Né? E a gente tem que entender que, sim, se eu vou me dedicar para a empresa, eu não vou conseguir me dedicar 100% para minha família. Exato. Então, para uma mulher chegar nesse patamar, ela abriu mão de muita coisa. O homem consegue. Você vê grandes homens que são CEOs e são casados. Porque eles têm por trás deles grandes mulheres que estão segurando o rojão de absolutamente tudo inerente. Criação de filhos, o cuidado da casa, o aporte, o controle, a gestão daquele bem todo que ele ganha. Ele leva para casa e a mulher ajuda a gerir. Mulher é multiplicadora. Eu sempre falo isso aqui no podcast. A mulher, ela é multiplicadora. Quando o homem traz o recurso, a mulher, ela consegue multiplicar. E a mulher também não quer um dono de casa. Não quer. Vamos ser sincera, a gente não quer. Óbvio. Eu não quero casar para ter um dono de casa que faça o papel feminino, sabe? O homem feminino que faz o papel do dono de casa. Não desmerecendo mais. Não é isso, mas vamos falar a verdade, é broxante, né? Eu não daria para ele. Óbvio que não. Agora, existe aquela coisa, elas ganham a mesma coisa que um outro CEO no mesmo patamar? Não, isso a gente sabe que não. Não. Existe legislação até para tentar igualar Não, e mesmo isso. assim Não ganham a mesma coisa. Então, de 30% menos. A gente estava até conversando um pouco antes. E quando a gente escreve, eu escrevo cultura, né? Quando a gente escreve cultura, a maioria das culturas das empresas são escritas para homens. Eu tenho uma linguagem masculina. Né? Quando eu fundei a Lion Queens, que é uma mecânica, é uma funilaria e pintura, uma empresa 99,9% masculina. Para conseguir conversar com as mulheres, até as clientes, eu tive que escrever um manual do carro para a mulher. Não porque a mulher é burra ou não sabe ler o manual que está lá, mas a gente tem percepções diferentes, linguagens diferentes e parâmetros de comparação diferentes. Uma mulher bem treinada, ela multiplica, ela consegue atingir e executar funções diferentes. Com certeza. Né? Tanto que isso já foi provado. O homem ele tem um foco maior para uma coisa só. A mulher consegue dividir a mente dela em várias funções. Mas ela ainda não é reconhecida por isso. Quando eu me deparei com esse assunto, e confesso para vocês que não é um assunto que eu me deparo todos os dias. Claro. Apesar de saber dessa desigualdade, dessa injustiça, muitas vezes, dessa inserção cada vez maior das mulheres, desse período que a gente está vivendo ainda de adequação, porque essas questões polêmicas, elas ocorrem justamente em razão dessa adequação. É um período ainda que as coisas estão acontecendo e vão melhorar um dia. Mas eu me socorri de uma amiga minha de infância, e ela é uma pessoa que sempre assume cargos de liderança em empresas, por onde ela passa. Perfeito. E aqui eu faço os meus cumprimentos, minha referência a Fabiola Muniz. E falei, Fabiola, me passe alguns dados aí, porque ela, assim, além de ser uma super competentíssima mulher, ela é feminista ferrenha. Eita. E eu com ela nos batemos, às vezes, de frente. Assim, Fabiola, me diga, o que você me fala? E uma informação, assim, que eu achei... Nossa, ela disse que assim, cargos de presidentes de países. Isso. Mesmo presidentes, homem e presidente mulher do mesmo país, a mulher recebe menos do que o homem.
E um quando a cargo empresa vai de presidente. contratar, ele fala assim, Presidente nacional, não da empresa. contratar a mulher, ela vai ficar grávida, vai ficar um tempo fora. Ela me comentou isso também. Ela me comentou também. Mas esse é um ponto delicado. Aí, assim, não pulem daí. Mas veja, é uma questão de opção, não sei. Mesmo uma mulher, na condição de gestora de uma empresa, ela também vai colocar na ponta do lápis esse cálculo. Não é o homem que coloca, não é o machismo. Uma pessoa, uma mulher que seja uma diretora, ela sabe Sim, disso, né? sim. A gente coloca. Isso. E aí é que acontece. A mulher que quer ser mãe, ela sabe dessa realidade. Isso. Ela sabe da dificuldade que ela vai ter, digamos assim, na concorrência com outra mulher que não quer ser mãe, ela está em desvantagem. Mas aí a gente entra na questão das CEOs. Uma grande parte das CEOs abre mão do matrimônio, da maternidade, em detrimento da carreira. Mas isso implica em frustração. Ela fez uma Eu sei. escolha. Ela fez uma escolha. E ela vai arcar com essas escolhas. Mas o ponto é, aquela que quer ser mãe Se ela vai... e não tem o amparo, Sim, se ela vai ter... porque ela é competente. Sim, ela vai passar, tá? Eu falando como um gestor e pessoas que contratam, né? Ela vai ter que ser mais inteligente para conseguir suprir a falta dela naqueles meses, Exatamente. tá? É dolorido falar isso, tá? Porque sim, ela vai ter que trabalhar de uma forma, beleza, eu vou ficar meses fora. Como que vai ser esses meses fora, né? Como que eu vou dividir esse trabalho? Como é que vai ser esse retorno ao trabalho? Como é que eu vou fazer a empresa continuar funcionando? Porque vamos falar de empresas médias e pequenas, porque as grandes, ok, uma sai, o outro entra, Sim, o diretor perfeito. mal fica sabendo da falta. Mas vamos falar que a pessoa, ou ela tem um cargo que é dela, ou é uma empresa média pequena, que qualquer pessoa que saia sente falta ali já. Faz o baque. Né? Pô, saiu ali o administrador de uma empresa média, só ela. E daí? O que ela faz? Eu já trabalhei 10 anos sem férias. Para não correr esse Para não não correr correr esse risco. o risco de sair e não voltar. E quando você sai, a impressão que eu tenho é que o que está acontecendo lá? O que que eles tá estão tramando acontecendo contra lá? mim? Vão contratar alguém mais barato do Vão. que eu Sim, e vão me dar um pé na Eu bunda? precisei ficar em casa por uma cirurgia que eu fiz e levei o escritório para casa. Atendi o telefone de lá. É um medo constante que a gente tem de perder a posição. Exato. Tem mais essa questão que pesa na balança. A mulher, quando está inserida no meio, sabe? Onde tem os grandes tubarões, Sim. ela não pode baixar a crista. Por que a gente tem uma geração de mulheres mais masculinizadas? Justamente por isso. Porque assim, se você vai queira ser competir de masculina. igual para igual com o público masculino, você vai ter que ter a mesma ferocidade, melhor dizendo, do que os grandes. Você não pode baixar a guarda, você vai apanhar, você vai levar tombo e você vai ter que se reerguer. Só que a mulher tem a questão que a gente estava falando lá no outro podcast. Isso. Aí acaba levando para casa isso. Exato, Leva você pra- leva leva para pra casa. casa. Você leva para casa. Já imaginou eu chegar em casa com esse hormônio todo masculino, com essa testo lá em cima, que eu acabei de brigar com funcionários, clientes, ambiente masculino total. Chego em casa e encontro o marido. Tem que ser muito racional, tá? Eu tenho que entender. Sabe aquela coisa? A mulher, ela se estuda. Além de estudar os outros, eu preciso me estudar. Tem que ser racional. Eu tenho que entender que eu estou mudando de ambiente. Eu não posso, sabe? O homem é normal, porque, cara, é normal ele tá nesse ambiente. Tubarão, volto pra cá, sou tubarão também, tá aí, beleza. Não, eu sou tubarão lá. Chego em casa, tem que ser delicada. Entendeu? O homem, ele sai lá do ambiente e vai para casa e ele entra naquela caixinha que a gente tava falando A do caixinha do podcast. nada. Né? E ele Do fica na nada. dele, fica lá Gente, ruminando, do nada. ele tá com raiva, tá brabo, tá Isso, estressado, mas mas ele tá lá. trabalhando. E ela não, ela tem que voltar, tem que cuidar dos filhos, e aí tem que deparar com o marido que tá sentadão lá na frente da televisão, Sim. vendo futebol, e aí ela fica louca. Não, e às vezes ela nem tem filhos, mas o marido fica lá, sentado na caixa do nada dele, e você fica, tá do nada por quê? Será que eu tô acima do peso, caralho? Não, Será que isso você eu assiste o tenho nosso problema? podcast anterior, que você Exato. entende. Sim, porque depois a gente fica naquela coisa assim, Fica, cara, será fica que na tem neura. alguma coisa comigo? Porque o homem tem a caixinha do nada dele, que é Tem. maravilhosa. Ele tá na caverna, não entra lá, hein? isso. Não entra lá. do tudo. Sim. Porque você chega em casa, você traz os problemas da rua, você tem os problemas de casa, você tem os problemas da convivência com o outro. Como é que você faz essa separação? Não faz. Mulher é multifacetada. Esse que é o grande problema Por do isso negócio. que hoje em dia está surgindo
tá? Esse cuidado feminino. O homem sempre teve grupos masculinos. Perfeito. As gangues. Grupo de moto, grupo do futebol, grupo do charuto, grupo do vinho, grupo... Whatever. Aham. A mulher se juntava no grupo da Luluzinha pra brigar uma com a outra. Era, tá, gente? Estamos mudando isso. Estamos mudando. Agora nós temos grupos femininos. Clube do vinho. Porque é lá que eu vou falar mal do meu marido, vou falar mal dos meus filhos, vou falar mal dos meus funcionários, entendeu? Vou brigar com todo mundo. Por quê? Porque eu também preciso colocar isso pra fora, pra não chegar em casa e colocar isso pra fora no ouvido do meu marido, ou no ouvido dos meus filhos, ou dos meus parentes, que não tem nada a ver com o meu rolê. Perfeito. Então, é saudável, sim, uma mulher que tem... eu tenho 3 jornadas, 4 jornadas. É importante ela tirar um tempo pra ela. Voltar-se para Mesmo com si. todas essas jornadas de trabalho. Porque é nesse momento que ela volta para ela que ela se organiza. Quando eu monto cultura em empresas que têm mais mulheres, tá? Eu sempre coloco isso para os líderes como importante. Vocês têm mais mulheres na equipe, elas têm necessidades diferentes do homem. Então, como é que você vai manter aquela mulher feliz? Porque qual que é a ideia do dono de uma empresa? Independente se é homem ou mulher, ele quer o resultado 100% e que a pessoa fique feliz. Se ela tá feliz, ela não sai. E ele precisa que ela entregue 100%. Tá, então como que eu vou fazer aquela mulher entregar 100% e não sair? Né? Ele tem que dar tempo para ela. As mulheres, desculpe interromper, elas estão fazendo isso, mas pelo caminho inverso. Elas não estão, como você disse, elas têm que ter consciência disso. Elas não estão tendo consciência e fazendo. Elas estão vivendo, sentindo. Puta, preciso sair daqui, preciso tomar uma cerveja. Isso. Vai, liga pra amiga, vai se encontrar. Daí, sem fazer o autoentendimento. Cai na real. Puta, como é bom esse momento de extravasar. Assim, não fica lá meia hora, 1 hora, 2 horas no máximo, você vai pra casa. Né? E assim, não é todo dia? Não. Então, assim, elas estão fazendo isso. E cada vez mais a gente vê à noite, nos restaurantes, nos bares, mulheres, né? O que antes era tido como muito feio. Tabu. Não, antes assim, não faz muito tempo, né? Eu saía sozinha, eu sempre tive o costume de sair sozinha pra me treinar. Eu saía sozinha, eu chegava num restaurante, pedia um jantar, o cara falava, você vem com alguém? Deu não. Tá esperando alguém? Deu não. Tá esperando alguém? Deu não, porque era feio. Sim, a gente... Como deixa se ver uma mulher E o cara sair chega sozinha? sozinho e não pergunta isso pra ele, né? Não. Exato. Agora, Gerda, se me permite fazer uma pergunta aqui. Eu me deparei com os estudos do IBGE e vi aqui a dificuldade da inserção da mulher no mercado de trabalho. E dentro desse universo das mulheres, tem uma faixa do universo das mulheres negras, que também tem mais dificuldade ainda. Aproveitando a ocasião que você está aqui, você pode falar com a gente um pouco disso daí, porque realmente eu não me deparo com essa questão nos dia a dia, mas você deve saber de carteirinha. É muito pequena, chega a ser triste. Ó, eu tenho uma empresa, eu cheguei a colocar minha foto na frente da empresa, como slogan. Né? Precisa na rua, precisa ver minha cara lá. Daí a pessoa chega e fala assim, queria falar com a mocinha da recepção. Queria falar com a moça do lavacar. Com a moça que serve o café. Sim, porque ainda não conseguem ver uma mulher negra num cargo de comando. Eu frequento vários grupos de network. Eu frequentei o BNI por 4 anos, que é um grupo bem conhecido. Sim, sim. Né? Na minha sala tinha mais de 100 pessoas. Eu era a única mulher negra. Não, e calma aí. Tinha só um homem negro. Tá? Vários grupos de network que eu entro, eu vejo as fotos assim, eu sou a única negra. Isso é sazonal, assim? Isso é sul ou no norte, nordeste, não. é diferente? Não é diferente. Tanto que não é diferente, quando as pessoas falam, cota, coisa e tal, sem falar se você é a favor ou contra, só os dados, tá? Vamos pegar a Bahia. Tá? Qual que é a taxa de negros e pardos na Bahia? É muito maior que brancos, tá? Sim. Tá. 80% da população de lá Baiana? são negros e pardos. Tá. Só 2% estavam na faculdade. Pá. Foi dali que surgiu. Começou-se a falar sobre cota. Não foi do Sul. Porque o Sul, ok, vamos pensar aqui. Negros e pardos não é a maioria. Mas eu estou falando de um estado onde negros e pardos são a maioria. Proporcionalmente, aquele percentual que no sul, que tem a maioria branca, participa e frequenta a faculdade. Tudo bem. Inversamente, lá na Bahia, que a maioria é negra, Também essa mesma proporção deveria participar, mas não. Também é muito baixo. Eu me lembro que faz uns 2 anos eu frequentei o LEAD, que é um dos grupos de network de maior elite, né, do Brasil inteiro.
E a gente fez um evento só para mulheres negras, para trazer elas. O Lid realmente queria que elas né, se inserisse no meio deles ali. A gente fez um evento, durou uma semana, tinha lá 20, 30 mulheres negras no evento, ninguém ficou. Caramba! Nenhuma ficou, por 2 pontos. Primeiro, condição financeira, ok. Claro. Eliminou ali a metade. Sim. E a outra, eu não vejo Representatividade. representar junto. Representatividade. Então, assim, a minha roda de conversa com pessoas negras é diferente da minha roda de conversa com vocês. As músicas que eu ouço com O os meus diálogo é amigos, outro, a linguagem é outra, a comunicação é linguagem, a comunicação é riquíssimo. diferente. A comunicação Você está é falando há diferente. pouco do manual do carro, que é diferente para o homem e para a mulher. Exatamente. A vivência de pessoas negras com pessoas negras é diferente. Eu me comporto diferente, tá? Eu me comporto diferente num ambiente onde só tem pessoas brancas, num ambiente onde eu tenho os meus. Sabe aquele vídeo assim? Ah, nossa, você parece tão séria. Eu com os meus. Que A coisa. diferença. Olha, isso é uma informação que eu jamais, nunca ouvi, Por entendeu? mais que a pessoa fale assim, ah, não, é tudo igual, isso aqui. Cara, não é tudo igual, porque assim, tem dores que só você vai saber que eu passei. Você coloca Perfeito. uma máscara, você coloca um escudo na tua frente para entrar dependendo da roda que você entra. Dependendo da roda Quando você que está na você roda de entra. iguais, você não precisa de nada disso. Não, é tranquilo. Pô, eu posso falar de qualquer jeito, eu posso... Tá tranquilo. A pessoa sabe que se eu fui lá e eu não consegui ser atendida, ela não vai ficar, pô, porque se não foi atendida, ela sabe por que eu não fui Ela atendida. entende o outro lado. Não, perfeito, Gerda. Perfeito. E me diga uma coisa, Espírito, sobre assim, o futuro. Eu vim da faculdade de Direito, tá? E da administração de empresas. Quando fiz a administração de empresas, em 98, a maioria dentro da sala de aula era de homens. Sim. Já na faculdade de Direito, quando eu terminei em 2006, Eu tinha várias a mulheres. maioria era de mulheres. Isso mesmo. Né? As mulheres estão invadindo as universidades. Rápido no né? mercado de trabalho. E que implicações isso vai ter? Você acha que é algo automático, é algo que inevitavelmente terá mais inserção feminina no mercado de trabalho, ou haverá um bloqueio? Você sabe Serão, que é? serão represadas? Sabe aquela frase que fala, isso é inevitável? Eu sou inevitável. Nós somos inevitáveis. A gente vive mais, certo? Antigamente, qual que era a taxa de casamento? Com quantos anos as pessoas casavam? Vamos colocar ali. Nossa, tem várias UTVs que casavam 14 18, anos. 20 Depende do anos, ano. 20 e pouquinho, estavam casando. Agora as pessoas começam a casar com 30, 35, 40 anos. E essa mulher fica solteira. Com 30, com 40 anos. O que Tá. ela vai fazer solteira? Porque aquele tempo ela sai da casa do pai para casar. Sim. E agora ela sai da casa do pai para o mercado de trabalho, para morar sozinha. Pra Por isso conquistar que o está seu. tendo essa inserção maior feminina. Então, assim, antigamente eu saía da casa do meu pai para casar. Agora eu estudo, eu tenho uma casa, eu tenho uma vida, eu tenho uma carreira, daí eu caso. Eu conheço vários exemplos disso, principalmente mulheres do interior. Chegam na Sim. idade da faculdade, elas vêm de lá pra cá, moram em grupos ou moram sozinhas, Isso. se acostumam com a vida de solteira, digamos, sozinhas, Aham. né? E não casam, se formam e começam a trabalhar pra depois pensar em se casar. formar. Porque Quando daí- vê, já tá com 30 e tantos, 30 e aí poucos sim. anos. Como hoje em dia a faixa de casamento tá chegando no final dos 20, 29, 30 anos. as pessoas Mas estão então, as casando. mulheres estão mais preocupadas, ou não sei se é esse o raciocínio que eu posso ter, com o mercado de trabalho do que com os seus relacionamentos? Vírgula. Ou não tem nada a ver com o que eu tô falando? Sim, Sim, não. Eu falei, vírgula, depende. Porque assim, antigamente acontecia o quê? Eu casava cedo. Tinha filhos, constituía família. E daí lá nos meus 40 e poucos anos, eu descobri que o cara tinha amante, aconteceu não sei o que. Eu ia fazer o que da minha vida? Com 40 e poucos anos? com Entendeu? filho. Vamos pensar, exatamente. Eu sempre fui dona de casa. Nunca fiz nada. Você deve contratar um advogado. Dona de casa, nunca fiz nada. E daí que eu vou voltar pro mercado de trabalho. Ou então, pior, eu me formei. Começar. Já casei, mas eu nunca exerci a profissão. Gente, antigamente eu não sabia dirigir. Né? super recente isso. Sabe que a quantidade de carros aqui em Curitiba, no CPF feminino, é maior que 70%? Não. Só que a quantidade que leva o carro para arrumar é menos de 5%. Isso eu já ouvi falar, essa história, até do Sim. seguro, Aham. né? Nome de Nós mulher. sabemos Aham. trilhar, É mais mas agora barato. aprendemos a Gente, cuidar. eu vou falar uma coisa pra vocês. É ilusão comprar carro de mulher achando que vai ser melhor, tá? Lasco. Mulher não olha óleo.
Mulher não vê água. Mulher entra no carro, dá partida e dirige. Se funcionou, tá valendo. Tá uma Entrou no revelação. carro, É deu por aí. partida, pegou, tá valendo. É bem por Entendeu? aí. Quem faz as duas coisas ainda é o homem que leva o carro pra arrumar. Então não vem aquele negócio, ai, comprei carro de mulher, Carro vai ser de melhor. mulher, você Não tá é. lascado. Tá, mas voltando à pergunta. Olha só. Olha que coisa. Filhos, Isso. relacionamento e carreira. Agora é o contrário. É carreira, eu me conheço, eu sei quem eu sou no mundo. Tá? Eu produzo pro mundo, daí eu vou para um relacionamento e filhos. E tem muitas que fazem filhos e relacionamento. Mas ainda é carreira, relacionamento e filhos. E sabe, em razão desses estudos aqui que eu fiz, eu cheguei a uma conclusão, não sei se tem lógica, né? A taxa de natividade diminuiu também em razão disso. Claro. Antigamente é 2, 3 filhos, agora tiver um, olha lá. E olha Primeiro, lá. o primeiro filho começa com uma planta, depois um cachorro. É. Exato. Pai de planta, pai de Pai pet. de pet. Pô, não, concordamos Por favor. nisso. É o test drive pra parte depois de casado. É, eu Sim, caí direto comemos. no fight, sabe? Agora Entendi. que veio 3 gatos lá em casa. Entendi. Você foi- Bibiana, Ticiane, a outra qualquer, a Tereza. É que, assim, são outras épocas, né? Sim. Outras épocas, né, Paulo? Antigamente, olha, as pessoas perguntam pra mim, ai, por que você tá tão tranquila em relação ao relacionamento? Eu tive filho com 14 anos, a minha cota pro mundo tá feita. Talvez se eu não tivesse tido filho, tipo assim, se eu já não passasse pela experiência de ser mãe, eu estaria mais ansiosa em relação o a relógio biológico, sabe? Né? Aquela cobrança interna de você deixar um legado para o mundo talvez seja um pouco maior para as mulheres nesse âmbito. Mas, tendo em vista que hoje a mulher é o arrimo de casa, se ela não fizer por si e pelos seus, você tá à mercê. Já me perguntaram uma vez, Paulo, acho que você pode me responder essa. Bora. É melhor. O fato das mulheres irem para o mercado de trabalho criou homens frouxos, que são acostumados a dividir contas com mulheres. Isso é fato? É uma responsabilidade muito grande te dar essa resposta. Porque não posso generalizar, tá? Mas assim, a geração de onde veio é uma geração que aprendeu que o homem tem que prover a casa. Isso. O homem tem que ganhar mais do que a mulher. Certo. Quando ele se depara com uma situação que ele está desempregado, por exemplo, ou que ela começa a ter mais sucesso do que ele, isso para o homem que não tem discernimento é muito difícil enfrentar. É broxante. É muito difícil. E para a mulher, se vê que ele não toma uma atitude para reverter isso, não. O objetivo dele não é ganhar mais do que ela, mas para tomar uma atitude e caminhar um passo de cada vez, Paulo, entendeu? exatamente. Para a mulher, entra aquela conversa que a gente teve alguns podcasts atrás, que é da admiração, perde a admiração. Mas hoje em dia é muito comum as mulheres ganharem mais do que os homens. Muito comum. Mas em vez do casal andar junto e ele também, considerando essa capacidade que ela tem de prover temporariamente, também andar a passos largos para também conseguir provar Isso. tanto quanto ela, ele se acomoda. Se acomoda. Ele se acomoda porque tem quem banque. Tem quem banque. E isso, esse relacionamento, creio eu, está fadado Ao fracasso. ao fracasso. Fracasso. Aí eu vou jogar mais uma no teu colo. Não seria a falta da persona mulher, aliás, delegar, de certa maneira, para o pai ou para um ambiente onde esse filho, esse homem, possa ter essa hombridade, esse autoconhecimento e essa dinâmica para se tornar homem? Porque assim, quando a mulher cria um homem, Só que ele já tá criado, né? pois é, mas Eu se ele acho. tá criado, ok, mas a questão é que assim, se você tiver ainda a possibilidade, vou pegar como treinar. exemplo lá o Dominique, eu tenho a possibilidade ainda de forjar ele, tá com 8 anos, tá? O que eu preciso fazer para forjar? Em que âmbito eu preciso inserir ele para que ele se torne homem, provedor, protetor, plataforma para a esposa dele? Eu acho que não é nenhum ambiente. Olha, eu me metendo na top. Vai. Não, pode. Não é vontade. nenhum ambiente, mas mostrar pra ele que ele precisa ser. Porque, cara, eu tive uma filha mulher, então foi muito mais fácil. Se eu tivesse filho homem, eu tava fodida nesse meio. É nóis. Porque assim, cara, como que eu vou mostrar pra ele que é um homem o provedor, sendo que não tem um homem provedor? Ele precisa ficar perto de um homem De provedor. homens. Você tem pinceladas assim de feminismo? Você tem alguma bandeira que você carrega? Não Porque, tenho. assim, porque se fosse era melhor ainda. Porque Sim. assim, eu me deparo com 2 mulheres, entendeu?
criadas, independentes, e que ainda acreditam nisso, de que o homem tem esse provedor. dever. Ele tem esse dever. Ela pode Sim. prover também, mas quem tem que carregar esse mastro É ele. É ele. É ele. É ele. Eu sou daquela que os homens têm que ser encorajados, Concordo. as mulheres têm que ser, elas precisam ser protegidas com as crianças. O Mas, homem assim, tem que ser encorajado a ir pra frente da batalha. às vezes, é que daí fica... tem situações e situações. O homem ganha menos do que ela. Ela tem muito mais capacidade de ganhar dinheiro. Sim. Digamos que ela, uma inteligentíssima, formou, fez pós-graduação, Aham. estudou no exterior e se apaixonou por um coitado, vamos usar essa palavra, Ok. que não tem a mesma capacidade do que ela. Ok. Né? Ele precisa Ele nunca sentir-se vai menos homem do que Ele ela. nunca vai ou chegar no será nível de que ele... ganhar dela, Não, né? mas a palavra que eu quero usar é essa aqui. Ele pode ter os homens que não têm essa capacidade, não precisa ser esse miserável. Eles talvez pudessem ter a grandeza de admitir uma situação Isso. e pudesse fazer alguma coisa que complementasse. Mas, Porra, eu já vou- que é vou- você que vou está mandando ver, complementar mais. então peraí, o que eu posso fazer Calma, calma, O calma. sem perder a masculinidade? Mas aí que tá. 100% dele. Qual que é o 100% dele? Pois é, aí que tá. A maioria dos homens, quando se depara com uma mulher forte, que tem uma condição de vida estável, ele se acomoda. Ele não quer subir de nível, Crescer. ele não quer crescer, ele não quer mais. Ele se coloca numa posição de filho e ali ele permanece. Ah, ele até se deprime. Ele se deprime, mas aí que tá. Para a mulher, isso vai criando um abismo irreparável. Então, assim, só pra gente finalizar, Gerda, tem uma boa e uma má notícia pra te Tá dar. acabando, né? Tá, a má notícia é que tá acabando. A boa É. notícia é que você vai ter que voltar, porque a gente tem, ó, muito Ai, é mais muito pouco conteúdo pra tempo, gente poder. É pouco tempo, mas é justamente essa dinâmica que a gente procura passar para os nossos espectadores, os nossos ouvintes. Vai ficar com gostinho de quero mais. Exato, para aguçar a vontade deles. Gente, vocês nem viram falar do que é um ambiente de oficina ainda. Vamos ter que falar. Mulher Gerda, dentro de oficina? anota. É mesmo? Meu Deus do céu. Mulheres dentro da oficina fazendo serviço para outras mulheres. Aham, e melhor que os homens. Aí eu você vai ter que concordei. começar. Não, mas Aí calma, eu vou ter que calma, conhecer a calma. tua oficina, viu? Os Exato. homens são professores. Pessoal, então só finalizando o nosso podcast, agradecendo novamente a presença ilustre da Gerda. Vou passar a palavra para ela finalizar o nosso podcast, já me certificando de que ela vai estar novamente aqui conosco. Não abro mão da sua presença. Dê suas palavras finais, suas recomendações, sugestões e o que mais seu coração disser. Então tá bom, mulheres que estão nos ouvindo, tem um momento para você. Por mais que você tenha 2, 3, 4, 5, 6 jornadas, você precisa se encontrar com outras mulheres para falar, para reclamar, para colocar para fora. Isso significa vida feminina, tá? E gestores de empresas, me contratem para criar sua cultura de verdade, pensando que sim, que a cultura precisa falar com homens e precisa falar com mulheres. Isso é ter uma empresa de verdade. Parabéns, Gerda. Fechou em grandíssimo estilo. E vamos agora ao nosso próximo episódio. Na sequência, novidades. E a Gerda vai voltar aqui, viu, Sim, cara. gente? Muito obrigada a todos os nossos ouvintes, espectadores. Beijos, beijos. Até a próxima. Tchau.